Bom, então vamos dar continuidade, né, nessa segunda aula para como criar a tabela desse banco de dados que a gente criou através do código PHP, tá? Então vou criar aqui uma Gary create table. Dentro dessa Gary eu vou colocar create table, eu vou colocar o nome aqui de clientes, tá? Importante aqui que a estrutura do SQL seja mantida, tá? Muitas vezes dá muito problema com aspas duplas, aspas simples, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de código. Então aqui eu abri uma aspas duplas no create e deixei uma fechada aqui. E eu vou utilizar o seguinte, uma tabulação para que eu não me perca, tá? Então o primeiro campo que eu vou criar vai ser um ID. Gosto de criar com minúsculo. Eu vou colocar ele como auto incremente e como primary key, ou key se você preferir falar inglês de forma correta. Eu vou colocar aqui nome, varchar 60 só para a gente fazer um teste, not null. Eu vou colocar aqui e-mail, tá? É só para criar a tabela, então não vou colocar muita coisa para que a gente não fique perdendo tempo digitando aqui. Quando você for fazer sua tabela, você coloca todos os campos necessários. Interessante que agora, veja bem, aqui ó, a gente abriu um parênteses, então não pode esquecer de fechar esse parênteses. E outro detalhe, no último não tem essa vírgula, tá? Isso costuma dar muito erro também. E aqui eu não coloco ponto e vírgula, porque eu vou colocar continuar o comando aqui dessa forma. Se você colocar o ponto e vírgula vai dar erro. Tem um espaço aqui que não existe, né? Connect error. Result create table igual a link Gary create table. Oh, e aí como acontece isso? Vamos colocar aqui um if só para confirmar se foi criado corretamente, tá? If, pegar essa parte aqui, ó.
essa vírgula aqui. True. Criou a tabela. E aqui no caso ele não criou a tabela. Então, deixa eu deixar aqui certinho aqui. Aí, beleza. Tá? Então tá aqui o código. Create table. Aqui os campos que eu preciso. Aqui tem uma coisa errada. Eu digitei errado com 2 M's. É com um M só. Not null. Certinho. Então vamos ver se ele vai criar aqui. Opa, tá. Tem um detalhe, salvar o arquivo antes de executar é sempre uma ótima ideia, tá? Senão fica difícil. Não criou a tabela. Ele fez esse erro, mas eu fiz propositalmente, embora alguns possam não acreditar. Que é o seguinte, eu queria explicar. Aqui nós criamos a conexão. E o que a gente fez? A gente colocou o host, a gente colocou o usuário, a gente colocou a senha, que no meu caso é em branco, e a gente não colocou qual era o banco de dados, ok? Fizemos a conexão ela criou, tá? Eu criei o meu banco de dados perfeitamente, foi lá, criou o banco de dados. Só que para criar a tabela, eu preciso selecionar o banco de dados. E isso eu não fiz, tá? Então, para selecionar o banco de dados, eu vou usar uma SQL que select db, e aqui eu coloco o link, que é uma variável conexão de banco de dados, e aqui eu coloco o nome no meu banco de dados. Eu posso utilizar tanto a string meu banco como a variável nome do banco. Essa underline aqui não existe, tá? Salvar é bom também, né? E vamos ver agora o que vai acontecer. Opa, ele não salvou o banco de dados. Vamos lá ver o que está acontecendo. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem um erro que não tem nada a ver, mas é bom consertar. Faltou fechar a tag. Mas que ele tem o link, o nome do banco, que está tudo correto. Create table clients. Aqui ó, eu não coloquei o tipo, tá? Ele é um int, ele é auto-incremente, mas ele é int, senão não vai funcionar, tá? Então vamos lá, vamos ver agora o que vai acontecer. Tá, antes salve sempre salve. Só Jesus salva, eu sempre esqueço de salvar.
E o filho. Vou rodar agora. Criou a tabela. Então, se a gente for ver agora aqui, meu banco, table, clientes. Tem aqui as colunas, ID, nome e e-mail. Foi criada a tabela corretamente. Interessante que assim, ó, olha só, eu não coloquei aquele if not exist na tabela. Então, se eu clicar aqui novamente, ele não vai criar a tabela. Ele não faz nada, ele dá a mensagem que ele não foi criada a tabela. Se eu colocar, vamos ver qual a resposta que ele vai dar. Normalmente ele dá que a tabela foi criada. Na verdade ele não cria, mas como ela já existe, então ele vai dar que a tabela foi criada. Mas aqui ficou configurado certinho, ele não criou a tabela, tá? Banco de dados. Meu banco foi criado exatamente pelo código PHP e a tabela clientes também foi criada pelo código PHP. Espero ter ajudado aí o nosso amigo Nicolas Cunha. E assim que eu tiver um tempinho eu faço também com o PDO, que dá para fazer da mesma forma. Beleza, Nicolas? É isso aí, um abraço.